Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, e vós, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Queiram se sentar, por favor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs na fé, quando nós meditamos o Evangelho da missa de hoje, nós observamos que nos lugares aonde Jesus realizou a sua pregação, o seu ensino, acompanhado de seus milagres, tinha da parte do Senhor um desejo, que era de fato a conversão daquele povo, a abertura do coração e um despertar para a fé. Mas o que nós vemos é que o homem não foi capaz de se abrir ao mover da graça. Quer dizer, tiveram a oportunidade de ver Jesus, de escutá-lo, de ver os seus milagres, de ver o reino de Deus ali no meio deles, agindo e acontecendo, e não foram capazes de fato, se abrirem a Jesus. E ele diz que aquelas cidades que são cidades conhecidas como o lugar do pecado, dos vícios, serão tratadas com menos rigor do que a esses que não se abriram à sua mensagem, aos seus grandes feitos. Trazendo isso para a nossa realidade, para o mundo atual, não está muito diferente. Jesus continua, de fato, agindo, operando, ensinando, pregando, porque a igreja nada mais é do que a boca de Deus no mundo. Então, continua o ensino, a pregação. Jesus continua orientando através da igreja. Eu fico
muito incomodado quando as pessoas elas ficam na igreja e não prestam atenção. Ninguém é obrigado a estar aqui. Mas se entra dentro da igreja, pelo menos tem que ter um pouco de respeito com quem está aqui pregando, tá? Então, Jesus continua ensinando, falando, corrigindo as almas através da igreja. Mas é verdade que há muitos corações que não se abrem, que não se deixam tocar, que não se deixam conduzir, que não se deixam ensinar, preferem a sua vida errada, preferem cultivar os seus pecados de estimação, até mesmo distorcem a mensagem do Evangelho para, de fato, afirmar a sua vida, mesmo quando essa é contrária àquilo que Jesus ensinou. E depois nós olhamos constantemente nosso Senhor, que ainda hoje, através da igreja, continua a fazer milagres, continua curando, continua libertando, continua operando curas extraordinárias no meio de nós. Só o fato de nós estarmos aqui dentro dessa igreja, depois de uma pandemia tão violenta que nós passamos, é uma prova que a mão de Deus tem de fato nos protegido e nos sustentado. E fora isso, nosso Senhor continua a manifestar a sua bondade e a sua salvação através dos sacramentos, através da confissão, do batismo, da unção dos enfermos, da Eucaristia. Então veja que da parte de Deus, em Jesus Cristo, Ele já fez tudo. Deus já mandou profetas, Deus já mandou o seu filho morreu no nosso lugar. Do seu sacrifício redentor nos vêm os sacramentos, ou seja, Jesus continua a investir em nós. Ele continua nos buscando, nos dando a graça para nos converter, para nos salvar. Então, se nós nos perguntamos, Deus quer salvar todos? Claro. A vinda do seu Filho a essa terra, diz a palavra de Deus, é para salvar o mundo e não condená-lo. Mas a pergunta é: os homens querem se salvar? Diante da bondade, da misericórdia e dos meios que Jesus oferece para a nossa salvação, de fato, nós crescemos na fé, nós buscamos a doutrina, nós buscamos viver os mandamentos, aquilo que é miséria em nós, nós buscamos a penitência, a mortificação, nós procuramos a direção espiritual, nós procuramos confissão, nós procuramos a igreja porque nós queremos dar avanços significativos na nossa caminhada de fé, ou nós somos como o evangelho da missa de hoje: quanto mais Deus nos dá meio, mais nós usamos esses meios e esses dias aqui nessa terra para nos mantermos na vida errada. Se eu não aproveito, prevalece, de fato, um fechamento à graça. Mas aí nós não podemos culpar Deus.
Deus dá os meios. A prova de que nós estamos aqui vivos, que Ele ainda dá dias a nós, é sinal que Ele está dizendo, é tempo da misericórdia, é o tempo favorável, é o tempo de voltar para mim. Agora também é preciso fazer um balanço da vida e se perguntar: daquele dia que eu fui batizado, que eu fui crismado, até hoje, o que Jesus tem me dado na palavra, na formação, nos sacramentos, me fez crescer? Cada dia eu estou mais convertido, eu cresci na fé. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou caminhando para isso, de tal modo que a minha vida se está ligada com Cristo, que eu posso dizer: já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Ou, pelo menos, eu posso me apresentar todos os dias no meu exame de consciência e posso dizer: Senhor, ainda que eu não esteja dando grandes passos, eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou mortificando. Quer dizer, por mais que eu não esteja ainda na contrição perfeita, mas eu estou buscando de fato chegar a isso. Bom, se eu estou nesse caminho de esforço, já é muito. Porque do nosso esforço, contando com a graça, tem virtudes, tem dons. Agora, quando eu bato no peito e digo: não, a igreja tem que repensar, não, essa palavra aqui é radical demais, isso que a igreja está falando é ultrapassado. Na verdade, o que tem por detrás disso é uma pessoa que não quer se converter, que não quer aderir à fé. É um lugar onde a graça bate, mas não encontra lugar, um terreno bom para frutificar. E aí, para esses que Deus quer salvar, que Deus usa os meios, mas a pessoa se fecha, acaso será erguida até o céu? Não. Será jogado no inferno. Mas que fique muito claro dessa pregação: quando uma alma chega no inferno, não é vontade de Deus. Deus empregou todos os meios para salvar aquela alma. Ela que não quis. O desejo de Deus é salvar. Somos nós que aderimos ou não. Concluo com uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, e depois São José Maria Escrivá vai dizer coisa semelhante. Só tenho medo de uma coisa: da graça de Deus que passa e não volta nunca mais. Ou seja, uma graça que Deus dá para a nossa conversão, quando ela não é captada, foi embora. Deus dará outras graças? Sim. Mas aquela que passou, não volta nunca mais. Por isso não desperdice. Não desperdice tempo. Tempo é precioso. Agarre os meios. Agarre a pregação, agarre a catequese, agarre a formação.
Agarre a missa, os sacramentos, a confissão, a direção espiritual. Agarre a penitência, a mortificação. Agarre a caridade. Para que, no final da nossa vida, nós não escutemos de Deus: eu fiz tudo por você, mas você não quis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.